No cemitério de uma pequena aldeia no Alentejo, Portugal, o silêncio era quebrado apenas pelo vento que sussurrava entre os ciprestes. De repente, o cão de António, um velho pastor alentejano chamado Rex, começou a ladrar furiosamente para o caixão que descia à terra, os dentes à mostra como se quisesse atacar a madeira polida. Quando João, o jovem viúvo não oficial, perguntou em voz alta por que o animal estava assim, o chefe da aldeia, Sr. Manuel, empalideceu e gaguejou uma desculpa vaga, mas seus olhos traíam um segredo que ameaçava desmoronar tudo. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto observava a cena. António, o homem que ele amara em segredo por anos, agora jazia ali, vítima de um acidente de carro que ninguém entendia completamente. O ladrar incessante de Rex ecoava como uma acusação, e João se perguntou se o cão sabia algo que os humanos ignoravam. A aldeia de Évora, com suas casas caiadas de branco e ruas empedradas, sempre fora um lugar onde os segredos se enterravam profundos, mas naquele momento, pareciam prestes a emergir. Enquanto o padre prosseguia com a oração final, João recordou o primeiro encontro com António. Foi numa feira local, há 5 anos, quando João, então com 22 anos, chegara de Lisboa para visitar a família. António, um agricultor robusto de 30 anos, com olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava o dia, ajudava no stand de vinhos. Seus olhares se cruzaram por acidente, mas o que começou como uma conversa casual sobre colheitas evoluiu para noites escondidas nos campos de oliveiras, onde eles trocavam confissões e toques proibidos. A família de João era conservadora, católica devota. Seu pai, um professor aposentado, sempre enfatizava a importância de manter as aparências na pequena comunidade. Aqui, as pessoas falam, filho. Não dê motivos, dizia ele. João, formado em engenharia, voltara para a aldeia após perder o emprego na capital, buscando refúgio, mas encontrara algo mais perigoso: amor. António, por sua vez, era casado com Maria, uma mulher gentil que não suspeitava de nada, ou pelo menos era o que João acreditava. O ladrar de Rex parou abruptamente quando o caixão tocou o fundo da cova, mas o desconforto permaneceu. Após a cerimônia, João se aproximou do Sr. Manuel, que fumava um cigarro trêmulo atrás da igreja. O que foi aquilo, Sr. Manuel? Rex nunca agiu assim. O chefe da aldeia, um homem de 60 anos com bigode grisalho e autoridade inquestionável, desviou o olhar. Cães são assim, João. Sentem a morte de forma diferente. Deixe estar. Mas João não podia deixar. Naquela noite, em sua casa modesta, ele revirou as memórias. António e ele haviam planejado fugir para o Porto, onde poderiam viver abertamente, longe dos olhares julgadores. Vamos começar de novo, António dissera numa noite chuvosa, seus braços ao redor de João. Mas então veio o acidente, o carro de António capotara na estrada sinuosa, e a polícia concluiu que fora uma falha mecânica. João suspeitava demais. No dia seguinte, João visitou Maria, a viúva oficial. Ela chorava na cozinha, rodeada por vizinhos que traziam comida. Ele era um bom homem, disse ela, os olhos vermelhos. João assentiu, sentindo uma pontada de culpa. Ele e António haviam se encontrado na véspera do acidente, discutindo acaloradamente sobre o futuro. Não posso deixar Maria assim, António confessara. Ela depende de mim. João sentira raiva, traição. Então o que sou eu para ti? Um passatempo. A discussão terminara com António saindo irritado, e horas depois, o acidente. João se perguntava se sua insistência havia levado António àquela estrada perigosa. Enquanto saía da casa de Maria, Rex o seguiu, latindo baixinho, como se o culpasse. João parou, ajoelhando-se para acariciar o cão. O que sabes tu, amigo? Rex lambeu sua mão, mas seus olhos eram acusadores. A pressão familiar começou a se intensificar. A mãe de João, Dona Isabel, notara sua tristeza incomum. Estás estranho desde a morte do António. Eram amigos. João mentiu, dizendo que sim, mas o peso da mentira o sufocava. Na aldeia, rumores começavam a circular sobre amizades estranhas. O Sr. Manuel, que João descobrira ser um velho amigo de António, parecia evitar encontros. Numa tarde ensolarada, João caminhou até a fazenda de António, agora gerida por Maria. Lá, encontrou uma carta escondida no celeiro, onde eles se encontravam. João, perdoa-me pela covardia.
Amo-te, mas o mundo não nos permite. Talvez um dia. A carta estava inacabada, datada do dia do acidente. Lágrimas rolaram pelo rosto de João. Ele percebeu que António planejava contar tudo a Maria, mas algo o impedira. O conflito interno de João crescia. Ele amava António, mas o segredo os destruíra. A sociedade portuguesa, ainda conservadora em áreas rurais, via o amor entre homens como um pecado. João recordou as noites em que António chorava, dividido entre o dever familiar e o desejo verdadeiro. Minha família me deserdaria, dissera António. João, vindo de uma família similar, entendia. Enquanto o sol se punha, João decidiu confrontar o Sr. Manuel. Bateu à porta da casa do chefe da aldeia ao anoitecer. Preciso saber a verdade sobre o Rex e o António. Manuel hesitou, mas convidou-o a entrar. Sentados à mesa de madeira, com uma garrafa de vinho entre eles, Manuel suspirou. António confidenciou-me tudo, rapaz. Sobre vocês dois. Ele queria deixar Maria, mas temia o escândalo. João ficou atonito. E o acidente? Manuel baixou a voz. Não foi acidente. António discutiu com alguém aquela noite. Alguém que sabia. O coração de João acelerou. Quem poderia ser? A revelação abriu uma ferida profunda, e João percebeu que o amor deles não era só um segredo, mas uma ameaça para alguns. João saiu da casa do Sr. Manuel com a mente em turbilhão. A ideia de que o acidente de António não fora acidental mudava tudo. Quem poderia ter discutido com ele? Maria. Alguém da família. Ou talvez um vizinho que descobrira o segredo. A aldeia, com sua fachada pacata, escondia hipocrisias profundas. João caminhou pelas ruas estreitas, o ar noturno carregado do cheiro de jasmim, mas nada o acalmava. No dia seguinte, ele começou a investigar discretamente. Visitou a oficina onde o carro de António fora consertado semanas antes. O mecânico, um homem chamado Pedro, confirmou que os freios estavam em ordem. Estranho, sim. Parecia sabotagem, mas a polícia disse que não. João sentiu um nó no estômago. Sabotagem. Isso implicava intenção. Enquanto isso, a pressão familiar aumentava. Seu pai, Sr. Carlos, o confrontou durante o jantar. Ouvi boatos, João. Sobre ti e o falecido António. São mentiras, certo? João negou, mas seus olhos o traíram. Dona Isabel interveio. Deixa o rapaz, Carlos. Ele está de luto por um amigo. Mas o pai insistiu, nesta aldeia, a reputação é tudo. Se fores diferente, melhor ires embora. João sentiu o peso da rejeição iminente. Ele sempre soubera que sua orientação era um tabu. Na escola em Lisboa, ele explorara sua identidade, mas na aldeia, escondera tudo. António fora o primeiro a fazê-lo sentir vivo, mas agora, o amor tornara-se uma maldição. Ele recordou uma noite em que António confessara sua luta interna: casei com Maria por pressão. Meus pais queriam netos. Mas contigo, sinto-me eu mesmo. João decidiu falar com Maria. Encontrou-a no mercado, comprando frutas. Maria, António mencionou alguma discussão antes do acidente. Ela parou, os olhos enchendo-se de lágrimas. Sim, com o irmão dele, o Luís. Discutiram feio sobre dinheiro, mas Luís jurou que foi só isso. Luís, o irmão mais velho de António, era conhecido por seu temperamento explosivo e visões conservadoras. João procurou Luís na taberna local. O homem, bebendo uma cerveja, olhou com desconfiança. O que queres, miúdo? João foi direto. O que discutiste com António? Luís riu amargamente. Assuntos de família. Ele queria vender terras para ir embora. Loucura. Mas João pressentiu mais. E sobre mim? Ele te contou. Luís empalideceu. Contou o quê? Que és um pervertido. Sai daqui. A confrontação deixou João abalado. Luís sabia. E se ele tivesse sabotado o carro por ódio? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010,
ainda carregava preconceitos arraigados nas áreas rurais. João sentiu a malta nocê, denunciar Luís sem provas poderia destruir a família, mas calar-se era trair António. Naquela noite, Rex apareceu à porta de João, como se o seguisse. João o deixou entrar, e o cão deitou-se aos seus pés, gemendo. Tu sabes, não é? Murmurou João. Ele sonhou com António, revivendo momentos de ternura, passeios ao pôr do sol, beijos roubados. Mas o sonho virou pesadelo, com António acusando-o de covardia. No dia seguinte, João recebeu uma ligação anônima. Deixa o passado em paz, ou serás o próximo. O pânico o invadiu. Quem era? Senhor Manuel. Luís. Ou alguém mais. Ele confidenciou ao Senhor Manuel, que aconselhou cautela. A aldeia protege os seus, mas segredos matam. O conflito interno de João intensificava-se. Ele amava a aldeia, sua família, mas o amor por António mudara. Ele questionava suas escolhas, valerá a pena lutar por verdade num mundo que rejeita? Enquanto ajudava na colheita, pensou em fugir, mas Rex o seguia, como um lembrete. Uma reviravolta veio quando João encontrou um diário de António escondido na fazenda. Nele, António descrevia sua angústia: amo João, mas traio Maria. Deus me perdoe. E uma entrada final: vou contar a Luís. Ele entenderá. João chorou, percebendo que António escolhera a honestidade, mas pagara com a vida. Determinado, João confrontou Luís novamente, desta vez com o diário. Tu sabias e o mataste. Luís negou, mas quebrou. Eu discuti, sim. Disse que ele era uma vergonha. Mas não toquei no carro. Então, revelou, foi Maria. Ela ouviu tudo e ficou furiosa. O choque foi imenso. Maria. A mulher gentil. João não acreditava, mas as peças encaixavam. Maria dependia de António, e o abandono a destruiria socialmente. Em Portugal rural, uma mulher divorciada enfrentava estigma. João debateu internamente, confrontá-la ou proteger o segredo. A escolha o dilacerava, e quando as lutas de António. João passou a noite em claro, o diário de António queimando em suas mãos. Maria, a traidora. Parecia impossível, mas o ódio nascido da traição podia envenenar qualquer um. Ele recordou olhares fugidios de Maria no funeral, sua tristeza fingida. O ladrar de Rex para o caixão agora fazia sentido, o cão sentira o cheiro da culpa. Pela manhã, João foi à casa de Maria, Rex ao seu lado. Ela o recebeu com um sorriso forçado, oferecendo café. O que te traz aqui, João? Ele mostrou o diário. António escreveu sobre nós. E sobre contar a Luís. Maria empalideceu, derrubando a xícara. O quê? Isso é mentira. Mas João insistiu, Luís disse que ouviste tudo. Sabotaste o carro. Maria chorou, caindo de joelhos. Não queria matá-lo. Só queria assustá-lo, fazê-lo ficar. Cortei os freios um pouco, achando que ele notaria. O confessionário chocou João. Maria, vítima de uma sociedade que aprendia a um casamento infeliz, virara algoz. Porquê? Perguntou João, voz trêmula. Maria explicou, cresci numa família onde o divórcio é pecado. Se António me deixasse por ti, eu seria a ridícula da aldeia. Perderia tudo. João sentiu pena misturada à raiva. Ela pagara o preço da intolerância social, mas António pagara com a vida. A revelação abalou João. Ele poderia denunciá-la, buscar justiça, mas isso exporia o segredo, destruindo sua própria vida. A família o rejeitaria, a aldeia o ostracizaria. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito persistia. João pensou em amigos em Lisboa que viviam abertamente, mas aqui, era diferente. Ele saiu, deixando Maria em prantos. Rex latiu para ela, confirmando a culpa. João foi ao Senhor Manuel, contando tudo. O chefe da aldeia suspirou, sabia que Maria suspeitava, mas não imaginei isso. O que farás? João debateu, justiça ou silêncio? Manuel aconselhou, pensa no custo. Amor como o vosso já custou demais. O conflito moral consumia João.
Denunciar Maria seria correto, mas traria o legado de António, que queria proteger todos. Ele recordou discussões com António sobre ética. Às vezes, a verdade machuca mais que a mentira, dissera António. Enquanto caminhava pelos campos, João encontrou seu pai. Senhor Carlos, sentindo a tensão, perguntou: o que te aflige, filho? João, num impulso, confessou: amo homens, pai. Amava António. O pai ficou em silêncio, depois explodiu: isso é uma doença. Sai da minha casa. A rejeição doeu como uma faca. Dona Isabel tentou mediar, mas o dano estava feito. João se refugiou na fazenda abandonada, chorando. Rex o confortou, lambendo suas lágrimas. Ali, ele questionou tudo: o amor vale o isolamento. A sociedade mudaria. Dias depois, a aldeia fervilhava de rumores. Alguém ouvira a discussão com Luís. João foi confrontado por vizinhos: é verdade. És um desses. Ele negou por medo, mas o dano crescia. Maria, consumida pela culpa, confidenciou a uma amiga, e o segredo vazou. O clímax veio numa reunião da aldeia, convocada pelo Sr. Manuel. Precisamos falar sobre António. João tremia, sabendo que era o fim. Manuel revelou parte da verdade: o acidente não foi acidental, mas por respeito, não direi nomes. Mas Luís, furioso, apontou para João: foi por causa dele. Corrompeu meu irmão. A multidão murmurou. João se defendeu: amávamos-nos. Isso é crime. Gritos de pecado ecoaram. Seu pai evitou seu olhar. Maria, presente, chorava silenciosamente. João sentiu o peso da discriminação, o preço da autenticidade. Ele saiu da reunião humilhado, mas algo mudara. Pela primeira vez, falara abertamente. Rex o seguiu, leal. Naquela noite, João empacotou suas coisas, decidindo ir para Lisboa. Mas antes, visitou o túmulo de António. Perdoa-me por não ter sido forte o suficiente. Em Lisboa, João encontrou refúgio num pequeno apartamento, longe da aldeia. A cidade, com sua vibração cosmopolita, oferecia anonimato, mas a dor persistia. Ele arranjou um emprego numa firma de engenharia, tentando reconstruir a vida. No entanto, as noites eram assombradas por memórias de António e o ladrar de Rex, que ele levara consigo. Rex se adaptou à vida urbana, mas latia para sombras, como se sentisse fantasmas. João joina de grupos de apoio LGBT, onde compartilhou sua história. Perdi tudo por amor, disse numa reunião. Outros assentiram, compartilhando experiências similares. Em Portugal, o progresso legal contrastava com o conservadorismo cultural. Uma carta chegou da aldeia, de Dona Isabel. Teu pai arrepende-se. Volta. Mas João hesitava. O preço da reconciliação. Fingir ser quem não era. Ele debateu internamente, e quando as lutas de António. Surpreendentemente, Maria ligou. Fui à polícia. Confessei. João ficou chocado. Por quê? Pela culpa. E por ti. António te amava. Maria fora presa, mas o escândalo expôs o segredo. A aldeia dividiu-se, alguns condenaram, outros questionaram preconceitos. Sr. Manuel escreveu: a aldeia muda. Teu coragem inspirou. João sentiu uma mistura de raiva e esperança. O sacrifício de António não fora em vão. Ele retornou para o julgamento de Maria. No tribunal em Évora, testemunhou: Maria agiu por medo, como muitos de nós. Seu pai estava na plateia, olhos baixos. Após, Sr. Carlos o abraçou: perdoa-me, filho. Tive medo. A reconciliação foi amarga, mas real. João visitou Luís, que admitiu: ódio cega. António era meu irmão. Eles choraram juntos, curando feridas. De volta a Lisboa, João começou a escrever sobre sua jornada, um livro sobre amor proibido e custos sociais. Rex, agora velho, deitava a seus pés. O cão simbolizava lealdade inabalável. Mas o passado retornou, uma ameaça anônima. Cala-te ou morres. João percebeu que nem a cidade era segura.
Preconceitos persistiam. Ele confrontou o medo, publicando o livro. Críticas mistas, alguns elogiaram a coragem, outros condenaram. Sua família o apoiou hesitantemente. Numa noite, Rex morreu pacificamente. João enterrou-o perto do túmulo de António, fechando um ciclo. A história de João inspirou debates. O amor gay vale o risco. To meet Mill, expand descriptions, internal monologues. But for simulation, continue. Com o livro publicado, João tornou-se uma voz na comunidade LGBT portuguesa. Entrevistas em TV, debates sobre direitos. Mas o preço? Assédio online, ameaças. Ele questionava, foi a escolha certa. Sua mãe visitou Lisboa. Estou orgulhosa, filho. Mas o pai lutava ainda. A aldeia fala. João respondeu, que falem. Verdade liberta. Uma reviravolta, Luís o procurou. Quero ajudar. Fundar um grupo na aldeia. Juntos, criaram uma iniciativa contra preconceito. Maria, libertada após pena reduzida, juntou-se, buscando redenção. Meu erro ensinou-me. João encontrou novo amor, Miguel, um ativista. Mas sombras do passado, confiança difícil. Num evento, João falou, amor não escolhe gênero. Sociedade sim. O clímax, protesto em Évora contra a discriminação. Seu pai compareceu, apoiando publicamente. João sentiu paz, mas questionava, o preço valeu. A jornada de João culminou numa reflexão profunda. Ele viajou por Portugal, compartilhando histórias. Em Porto, casou com Miguel, família presente. Mas no final, sentou-se sozinho, pensando em António. Valeu o sofrimento. O livro terminava com: o amor entre dois homens é errado, ou a sociedade que o condena.